Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Bem-vindo a mais um podcast da Ação Comunitária, o nosso Ação Comunicast. Oi, meu nome é Lara, eu trabalho no setor de Ação Comunitária Daniela Salle. Hoje a gente está com o Arthur Viana, que foi, eu tenho muito orgulho de dizer isso, meu orientador de pesquisa durante a graduação. Eu fui o primeiro bolsista dele. E, enfim, professor, né? É professor da UERJ, ele vai se apresentar um pouco melhor. Arthur, se apresenta para o pessoal. Olá, então, boa tarde a todos, a todas, a todes, né, que estão nos escutando aí no podcast. Eu me chamo Arthur Viana, eu sou professor nesse exato momento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação, processos formativos e desigualdade social, né, com uma linha de pesquisa estudando sobre representações sociais de pobreza e práticas educativas não escolares no leste fluminense. Então, as atividades que nós estamos realizando de pesquisa neste momento. Coordeno um grupo de pesquisa que se chama Fora da Sala de Aula, que envolve tanto alunos de pós-graduação como de graduação, como foi a Lara. A Lara realmente ela é um orgulho para mim, porque ela foi minha primeira bolsista logo quando eu cheguei na UERJ para dar aula, nos meados de 2015, né? E ela está crescendo assim cada vez mais, e eu acho que é por aí mesmo. Eu fico muito feliz quando as pessoas vão crescendo, evoluindo e vão ganhando seu espaço. Parabéns a Lara, é mérito dela, e agradecer também porque ela deixou eu acompanhá-la, né, nesse primeiro momento da vida dela, e agora ela está mestrado, futuro doutorado, e daqui a pouco colega de trabalho nosso na UERJ. Esperamos que seja, né? Ou em qualquer outro lugar de pesquisa. Temos esse grupo de estudo que envolve alunos de graduação, mestrado e também educadores sociais em São Gonçalo e fora de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse grupo se chama Fora da Sala de Aula. Ele promove cursos de formação inicial e continuada sobre práticas educativas não escolares, entendendo como é que se dá o campo da educação social, ou seja, os grupos vulneráveis, as situações de pobreza que são múltiplas, porque o termo pobreza é polissêmico. Nós vivemos isso de uma maneira não somente estrutural, socioeconômica, mas também psicossocial, que é a abordagem que nós realizamos lá, que eu conduzo lá. E temos desde 2019, 2018, 2019, um laboratório que se chama LAPES, Laboratório de Pesquisas e Produtos de Educação Social. O que é isso? Nós produzimos um material que seja físico ou digital, né, através de plataformas e mídias sociais que possam levar essa produção do grupo e também o contato que ele tem com os educadores sociais para outros sujeitos, não somente no Rio de Janeiro, mas fora do Rio de Janeiro. Então, a gente também tem uma abrangência agora nacional, a partir do LAPES. Eles podem nos acessar através das nossas plataformas virtuais, né? É um pouquinho isso, só isso que a gente faz. É pouquinho, mas eu acho que já dá um grande trabalho. A minha formação inicial ela é filosofia, depois eu fui para a área de psicologia, principalmente numa abordagem psicoanalítica. Eu sou doutorado em psicologia da educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e eu trabalho com essas questões até o dia de hoje, né? Acho que seria isso, de apresentação seria isso, tá bom, né? Pouquinha coisa, só que não, né? Coisa dessa. Temos coisa para fazer. Que bom. Você comentou, né, que o nome do seu grupo de pesquisa é Fora da Sala de Aula, é um grupo de pesquisa que você conduz na UERJ, e foi também um grupo de pesquisa que eu participei. Esse grupo de pesquisa estuda pedagogia social. E hoje também tem pesquisado muito sobre a pedagogia do cuidado, né, que seria um desdobramento da pedagogia social. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é pedagogia social, o que é pedagogia do cuidado, o que é isso? Sim, então vamos lá. A pedagogia social, ela é um campo do saber da pedagogia, das ciências da educação. E ela está destinada a uma reflexão sobre as práticas educativas direcionadas a questões sociais. Ou mais dizendo, como é que a educação ela pode se transformar numa ferramenta de intervenção social.
Então, quando a gente fala do campo do saber pedagogia social, como tal, no Brasil, ele é novo, como campo de pesquisa e de investigação. Porém, ele sempre existiu, a educação social no Brasil sempre existiu com vários nomes. Por exemplo, se nós pensarmos em Paulo Freire, pensamos em educação popular. Educação popular é uma forma de fazer pedagogia social. Quando pensamos em medidas socioeducativas com crianças, jovens e adolescentes em privação de liberdade, né, é uma forma de fazer pedagogia social. A pedagogia social ela se transforma no grande campo de saber que abarca todas essas reflexões, que são as reflexões práticas em que usamos a educação como ferramenta de intervenção social. Então, ela vai ter uma ligação também com a assistência social, com a saúde, com a cultura, né, com a economia. Então, é algo mais amplo. Por que eu gosto de frisar sempre isso? Porque toda vez que a gente fala de pedagogia social, muitos pedagogos, eles ficam reclamando, falando, então não existe, então o pedagogo ele não é social, toda a pedagogia é social. E eu falo assim, sim, ninguém disse o contrário, né? Se a pedagogia não for direcionada ao grupo social, então ela não tem razão de ser, né? Toda pedagogia lá é social, porque toda relação social ela é pedagógica. Isso tem um autor finlandês que fala muito bem disso, que é o Hans Ove Noto. Ele fala toda relação social ela é uma relação pedagógica. E acontece nos pequenos grupos sociais, por exemplo, como na família, que é o primeiro que você é introduzido, passa pela escola, que é mas também passa pelo Estado, passa pelo hospital, passa pelo museu, passa pelo sindicato, passa pela escola de samba, seja lá qual for, aí da região de vocês, Niterói, São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Todos esses grupos sociais são produtores de conhecimento, de saberes, e nós somos atingidos por eles. Então, beleza. Toda relação social ela é pedagógica, só que existe um campo do saber específico, que é pedagogia social, que se organiza como tal para poder não só aglutinar todas essas reflexões, mas também servir como um canal em que a gente possa se comunicar e trocar experiências das diversas formas e perspectivas que eu posso utilizar essa educação fora do ambiente escolar. Porque é uma vibe que eu entro e eu gosto de insistir muito nisso, eu tenho insistido muito nisso nesse período de pandemia, que é o seguinte, nós temos que voltar para a nossa Constituição, né? E na Constituição, quando a gente fala de educação, ele não está falando apenas de educação escolar, está falando que todo sujeito tem direito à educação. E a educação ela é muito mais do que a escola. Se você pegar classicamente o que nós utilizamos como formas de classificação da educação, que é educação formal, não formal e informal, né? Nós percebemos que a escola ela é detentora, na sua grande parte, da produção da educação formal. Não significa que não tenha não formal e informal, mas os currículos nos dizem que nós temos que trabalhar de uma maneira, vamos dizer assim, 80%, 85%, 90%, com conteúdos curriculares e que são formais, é um ensino formal, né? Nós temos um 10%, 15% que seja de não formal e informal, mas na sua prioridade, escola, ela é ensino formal, e a cultura e a sociedade entendem isso, que a escola é o lugar do ensino formal. Ora, se a escola ocupa esse lugar majoritariamente do ensino formal, ela só ocupa 1/3 do processo educacional. Então, existe o não formal e o informal que está disperso nas outras instituições. A escola ela é 1/3 do processo educacional de todo esse desenvolvimento humano. E tem os outros 2/3. Nos outros 2/3, quem vai articular a educação, muitas vezes, são as práticas educativas, que nós chamamos aí de não formais, que é educativas não escolares, que aí vou incluir o não formal e o informal, e que vai constituir um campo vasto para estudo da pedagogia social. Então, somos sujeitos de direito à educação formal, escolar, e não formal e informal, que seria não escolar. Então, a gente fica colocando um peso muito grande na escola e a gente acaba esquecendo dos outros espaços não escolares. Então, quando eu falo de um museu, né, Lara? Você veio da área da história, e aí você trabalha com questões de museu, que quando a gente pensa logo em passado, a gente pensa em museu, né? Quanto de investimento nós colocamos na área cultural, na área da memória, e que é parte de um processo educativo não escolar? Né? Como é que eu incentivo sujeitos à dimensão da cultura? Isso é educação não escolar.
né, para a utilização e reconhecimento da produção de próprios saberes culturais. Quando eu falo na dimensão da educação para a saúde, educação para a saúde é educação não escolar. Né? A prevenção de Covid, como a gente se organiza para a não transmissão do vírus, isso tudo é processos educativos. E a pedagogia social vai falar desses outros campos que muitas vezes a educação escolar não vai dar conta, porque ela não precisa dar conta. Ela apenas tem que fazer o que é pedido e se relacionar, construir um ambiente de rede para as outras instituições conversarem com ela. Então, a pedagogia social ela vem ser esse fortalecimento do próprio ambiente escolar. Então, se eu trabalhasse mais com o ambiente escolar, eu ficaria agarrado na pedagogia social, porque ela me ajudaria a construir uma rede de trabalho que auxiliaria o meu trabalho enquanto instituição formal, escolar, né? É o que não acontece nesse país. Muitas vezes o que acontece é uma separação. Escola, ela vai salvar o planeta, e todos nós iremos resolver o problema do planeta com a escola, e todo o restante da educação não escolar, ela é menor, ou ela é pequena, ou ela não é importante. E aí a gente acaba não valorizando, principalmente, os grupos vulneráveis, né? Que são esses grupos que são os produtores de saberes que muitas vezes não vão ser absorvidos pela escola. Então, esse é o primeiro elemento de pedagogia social e a importância de olharmos esse campo, essa reflexão de saber da pedagogia social. Só que a pedagogia social ela tem, como eu falei no começo, várias formas e várias perspectivas de existência. Educação popular é uma forma de exercer pedagogia social. Medidas socioeducativas é uma forma de fazer uma abordagem, uma perspectiva de realizar a pedagogia social. Existem outros autores e outras formas de fazer também essa pedagogia social. Então, a pedagogia social, por exemplo, no meu grupo, a gente tem estudado duas vertentes bem importantes para nós, que a gente tem visto que é importante, que é a pedagogia da convivência, do Jesus Jares, que eu acredito que você, Lara, quando estava no nosso grupo, pegou esse movimento que foi o inicial, e depois passamos para a pedagogia da hospitalidade, que é a pedagogia uma pedagogia incitada por uma autora portuguesa, né? A pedagogia da convivência é de um autor catalão, espanhol, e a da hospitalidade de uma autora portuguesa, que vai falar sobre a respeito de 3 elementos importantes, que é o cuidado, o amparo e a orientação social. É por isso que eu queria trazer isso, que a pedagogia, entendemos o cuidado, que você está chamando de pedagogia do cuidado, dentro de um conjunto maior que é a pedagogia da hospitalidade. Então, a pedagogia da hospitalidade é uma forma, uma perspectiva de realização da pedagogia social, da utilização da educação como ferramenta de intervenção dentro dos grupos sociais. Escola também é um grupo social, mas também todos os outros grupos sociais, como família, saúde, hospital, Estado, cultura, né? Espaços de justiça, né? Essa privação de liberdade, a hospitalidade ela entra. E na hospitalidade, qual é o ponto importante da hospitalidade? Aí você está me pedindo para falar um pouco dessa dimensão do cuidado. O cuidado no sentido de entender o outro como diferente e que a diferença do outro ela é constitutiva da minha identidade. Olha que coisa louca. E eu vou dar um exemplo para você. Quando eu falo assim, eu me chamo Arthur, eu não estou falando, eu não estou apenas afirmando algo, eu também estou negando algo de mim. Eu estou falando assim, eu me chamo Arthur, ao mesmo tempo que eu não me chamo Lara, eu não me chamo João, eu não me chamo Joaquim, eu não me chamo Antônio, eu não me chamo Pedro. E eu ser Arthur e não ser Lara, Pedro, Joaquim, Antônio e Pedro me constitui enquanto ser humano. Parece um exemplo muito tonto, mas a gente não leva em consideração isso. A gente acha que a gente apenas é, mas a gente é e não é ao mesmo tempo. Então, a presença do outro me faz ser quem eu sou. Então, é aí que se estabelece e começa o cuidado. Eu não posso... O cuidado não é apenas eu abarcar o outro e receber o outro dentro da minha casa. É o primeiro corte que a gente faz, que a autora nos traz, porque a autora Isabel Batista ela vai fazer uma reflexão de um autor, de um filósofo que se chama Emmanuel Levinas e que vai trabalhar da dimensão da alteridade. Ele vai criar a filosofia da alteridade. E ela utiliza isso como base para entender a hospitalidade dentro da educação social, que é a forma com a qual nós chamamos todas as práticas educativas não escolares dentro da pedagogia social. Né? Tudo a gente chama de educação social. Então ela fala o seguinte, olha,
Hospedar o outro não significa acolher. A gente tem uma mania de falar assim, eu acolho muito bem o meu aluno. Eu vou trabalhar como voluntário naquele projeto social, eu acolho as crianças. Ou até o projeto social X acolhe os empobrecidos da comunidade do abacaxi, né? E a gente fica na ideia do acolher. Na hora do acolher, o acolher tem uma questão que para nós ela é estranha, porque quando eu falo eu estou acolhendo, ainda há uma primazia do eu. Eu acolho o outro, sou eu quem recebo o outro, sou eu quem abraço, sou eu quem dou o elemento, eu. Há um elemento, uma primazia do eu detentor de um poder, de algo que eu sei que tem que ser feito, e o outro vai recebê-lo ou não, de acordo com a negociação. A hospedagem não é isso. Na hospedagem, o outro, como é que se estabelece a relação com o outro? A partir do caos, a partir da desorganização. A gente não sabe o que o hóspede necessita da gente. E vou dar outro exemplo muito bobo. Quando eu, por exemplo, eu vou na sua casa, eu fico na sua casa, Lara, e aí você me recebe, me acolhe por uma semana, né, para hospedagem. Eu posso pedir qualquer coisa para você. Na verdade, primeiro, quando eu entro na tua casa, eu te desestabilizo. Você vai ter que criar um lugar para eu dormir, você vai ter que perguntar que horas que eu chego, vai me emprestar a chave ou não, sua rotina muda, né? Eu posso chegar para você e falar assim, Lara, me empresta uma pasta de dente? Você fala, meu Deus, ele veio na minha casa e não trouxe a pasta de dente. Ou seja, aquele que chega ao meu encontro, eu não sei o que ele precisa, ele me desestabiliza. Eu começo a partir da necessidade do outro. O outro se apresenta como aquele que não eu tenho que desvelar, porque desvelar significa eu tiro o véu. Não, é aquele que vai me atravessar com o problema dele, com a realidade dele, com aquilo que ele possui. Isto é hospedagem. Hospedagem é o outro que me atravessa. Ele me atravessa com a vida dele. E ao me atravessar com a vida dele, ele me recorda quem eu sou com a minha própria vida e me faz também eu me importar com a vida do outro. Porque se a existência do outro vai dizer também que eu também estou existindo dentro do grupo social. Então veja que a hospedagem ela tem um outro elemento. Então, hospedagem é diferente de acolhida. Acolhida é uma primazia do eu sobre o outro. A hospedagem é eu permitir que o outro me atravesse com a sua realidade, com as suas demandas, com aquilo que ele tem. Então, um projeto social. Vamos passar isso para uma dimensão de projetos sociais, já que a gente está trabalhando numa dimensão de voluntariado, coisa parecida, né? Ou outros ambientes de ONGs, terceiro setor, coisa parecida. Se eu entro com um projeto social e eu já chego na comunidade do abacaxi, ou na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, ou na comunidade do Jacaré, no Rio de Janeiro, e eu chego e falo assim, então, esse projeto é para tratar de crianças que têm problemas educacionais. Elas precisam disso. Já começamos errado. Eu estou trabalhando, começamos errado no sentido de hospitalidade, tá? Porque eu não vejo problema nenhum de um projeto social ir para lá e falar, vamos trabalhar X com essas crianças. Ok, mas você não está fazendo hospedagem, você está fazendo acolhida. Acolhida o que é? Acolher existe, mas claro que em qualquer lugar vai ter crianças com problemas de aprendizagem. Não precisa ir para uma comunidade para saber disso. Você pode morar em Caraí, você pode morar em Copacabana, você pode morar em Madureira, e você vai ter crianças com problemas educacionais e não educacionais. Então, vai ter problema. Agora, se você chega numa comunidade, a perspectiva disso acontecer em um grau maior, com certeza será, às vezes, maior do que o que tem no asfalto. Eu não estou afirmando isso, mas eu suponho que seja isso. Então, eu me apresento como aquele que posso dar algo, que é isso. E tá ok, mas sou eu que estou me impondo sobre o outro, eu estou acolhendo o outro dentro. Eu vou lá e falo, você tem que fazer reforço escolar, você precisa comer isso, você precisa desse material. Isso é acolhida. Não acho ruim. Isso é uma forma de intervenção educacional. Porém, isso não é hospitalidade. Hospitalidade é outra coisa. Hospitalidade é uma postura em que o projeto social ele chega lá na comunidade e fala assim, vamos fazer uma roda de conversa? Senta aqui. O que a gente precisa? O que vocês estão precisando? Qual é a necessidade de vocês? Né? Você que trabalhou muito tempo com população em situação de rua, o que vocês faziam, às vezes, vocês faziam esse princípio da hospitalidade sem saber. Porque vocês sentavam na rua, conversavam com as pessoas, traziam eles e falavam, o que você tem? E, às vezes, o que a pessoa tem não é nem fome. Não você chega lá, me dá uma roupa. Me dá uma comida. Eu vou fazer uma oração para você. Às vezes, ele quer que ele faça assim, tia, conversa comigo. Tia, sabia que ontem foi meu aniversário?
É falar da vida dele. A gente não pode chegar com o outro pressupondo o que o outro quer. A gente tem que parar e conversar com o outro para saber o que ele deseja. Né? Porque isso é fundamental. A gente já vem com o imperativo do eu sobre o outro. Esse é o grande lance da hospitalidade. É quebrarmos essa ideia de nos impor enquanto pessoas sobre a realidade e a necessidade do outro. E aí a gente cria a hospitalidade. Isso tudo que eu estou falando é uma teoria, não foi o que eu estou inventando. Autores estão estudando sobre isso. Né? Então, a partir dessa ideia, vem o cuidado, porque o cuidado também, numa perspectiva de acolhida, eu estou cuidando do outro, sim. Eu estou dando comida, eu estou dando dinheiro, eu estou dando um benefício de R$300, eu estou dando um lápis, eu estou dando uma caneta, sabe? Ok. Mas isso não é cuidado. O cuidado é eu ser capaz de ser sensível à demanda do outro. Eu ser sensível àquilo que ele está passando. Porque, às vezes, ele tem, sim, uma necessidade de alimentação, tá? Mas não é o primeiro para ele. O primeiro para ele, às vezes, é o contato físico. É que não que você foi levar um prato de comida, mas é porque você sentou e comeu com ele. Olha só, às vezes a gente fica preocupado com o outro está passando fome. Às vezes o outro quer companhia para comer junto dele. Né? Vou dar um exemplo de situação de população de rua que é muito engraçado. Aqui no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro, tem, tipo assim, o que eu chamo, quando vai chegando no final do ano, de safari social. O que é safari social? Todo mundo caça um pobre para ajudar. E é engraçado que eu vejo isso da minha janela aqui da minha casa, que eu moro numa casa de 3 pisos, eu fico na terceira, eles ficam assim, chegam, parece que alguma coisa dentro deles no Natal começa a tocar aquela música da Simone, que então é Natal e o que você fez? Aí as pessoas ficam nervosas, ficam caçando um pobre para ajudar. Né? E aí fica, onde que tem um pobre? Eu vou dar comida, eu vou dar aquilo outro. E aí, você repetidamente, você vê à noite, todos os dias, as pessoas passando e dando comida para eles. Todos os dias dando comida para ele de noite, todo dia, todo dia, todo dia. E aí, uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, uma conhecida, ela falou assim, mas é muito difícil ajudar os pobres. Aí eu falei, sim, é mesmo? Falei, é muito difícil ajudar os pobres, porque você acredita? Eu fui lá e ajudei um pobre, né? E aí o pobre, eu fui de noite, às 8 horas lá, eu estava dormindo, eu falei, oi amigo, tudo bom? Trouxe um prato de comida. E ele falou para mim, chegou para mim e falou assim, poxa, eu tô dormindo, você me acordou, pô, não quero comer. E ela ficou ofendida por causa disso. Eu falei assim, mas eu acho que ele é que tá certo. Você gostaria de ser acordada para dar um prato de comida para você? Ele tá dormindo. Ele já tinha comido. Você perguntou se ele tinha comido? Você viu a situação dele? Os outros levantaram e ele ficou. Você perguntou para os outros por que ele não está levantando? Talvez ele estivesse doente. É isso que a gente está chamando de cuidado na hospitalidade. Sabe? Não é aquele cuidado do tipo... Porque ela se sentiu ofendida, porque no senso comum, ela estava fazendo bem. Num juízo moral, juízo de valor judaico-cristão, que é o que orienta o nosso Ocidente, ela estava dando de comer aos pobres. Ok, mas aquele pobre ele tem necessidades que não necessariamente naquele momento a necessidade dele era dormir, não era comer. Ela não foi capaz de ser sensível de perguntar para os coleguinhas que estavam ao lado dele, para falar assim, você conhece ele? O que está acontecendo com ele? Porque talvez ele... Não, ele foi ríspido com ela porque a necessidade dele não era essa, e ela atrapalhou. A dele era sono, né? Mas ele podia estar doente. Ele podia não ter levantado porque está enfermo. Ela chegou lá e não perguntou nada para ele. A primeira ação dela foi, toma aquilo que eu tenho para te oferecer. Né? Ela foi com uma ação social de acolhida, cheio de boas intenções. Por isso que deve ser que o inferno, como dizem a religião cristã, fala que o inferno está cheio de boas intenções. Né? Cheio de boas intenções. Mas ela não foi capaz de ter sensibilidade de perguntar ao grupo no qual ele se encontrava como é que aquele sujeito se apresentava. Esse é o cuidado da hospitalidade. E aí a pergunta que eu faço é, eu estou vendo aquele pobre ou estou vendo a mim mesmo ajudando o pobre? E aí vamos transpor isso para eu dei um exemplo concreto, verdadeiro do ano passado, para a educação. Quando eu estou lá na área educacional, eu estou vendo a necessidade do aluno, a necessidade, a demanda, a vivência daquele aluno,
daquele educando, ou eu estou vendo a minha necessidade de ensinar a ele, ou a minha necessidade de fazer um bom trabalho, ou de falarem para mim, nossa, você foi um excelente educador. Porque uma vez estavam falando assim, conversando, falou assim, é muito difícil trabalhar com a população empobrecida. Eu falei assim, é mesmo? Com os educadores sociais? É, porque eles não prestam atenção na gente. Aí a gente está querendo dar o conteúdo e ele não conversa. Eu falei, ok, beleza, conta para mim um pouco da história. Então, porque eu cheguei lá, criei uma dinâmica super interessante para conversar a respeito de questões educacionais, de direitos civis, e que eles têm direito a isso, direito àquilo outro. E aí chegou 2, 3 crianças sentadinhas ali, eu chamando ela para a roda para conversar, e elas falaram assim, por que você não quer participar conosco? Elas falaram assim, tia, a gente está triste, porque o nosso primo morreu ontem, porque a polícia chegou aqui, deu tiroteio, e aí eles morreram e a gente está aqui, e a gente, à tarde a gente vai ter que ir no enterro. Aí eu cheguei para eles e falei assim, não, tudo bem, isso acontece, vem para o meio da gente conversar, depois vocês vão para o enterro. Como é que eu não levo isso em consideração? Porque essas 3 crianças dentro de um grupo de 20 estão tristes, mas elas fazem parte do grupo. Por que eu falei assim, por que você não chamou o restante do grupo? Vamos lá, vem cá, gente. Vocês viram o que aconteceu na comunidade esse dia? Né? Teve tiroteio? Eu não converso sobre a realidade. Que ela tá preocupada, o imperativo do eu educacional sobre um outro que está lá. E eu falei para ela, onde a senhora mora? Eu moro em Alcântara. Essa é a questão. A senhora, quando voltar para casa, a senhora vai voltar para o seu condomínio em Alcântara. Essas crianças continuam no Salgueiro. Essas crianças continuam lá no meio do fogo cruzado. Esse é o grande problema. Você só foi lá, acolheu elas e voltou para casa. Mas cadê o cuidado com elas? Que não é levar para tua casa. Porque também quando você leva para tua casa, você coloca suas regras de novo, você está se impondo. Mas porque eu sou sensível no meio daquela comunidade em tocar sobre assuntos que são assuntos da vida deles. Aí você vai falar para mim assim, mas eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, eu não sei falar sobre morte. Não precisa ser psicólogo nem psicanalista para falar sobre morte. Vamos trazer a sensibilidade e as emoções, vamos criar um poema, vamos cantar um rap, vamos cantar uma música, vamos fazer com que os sujeitos falem e a gente escute. Vamos ter uma oitiva, a gente precisa aprender a oitiva. A oitiva de fazer com que aquilo que o outro está trazendo seja importante para mim também. Porque quando eu sou solidário, aí vem a dimensão da solidariedade. Quando eu sou solidário à dor do outro, né, não é que a dor do outro desaparece, mas ela ameniza. Né? Eu consigo, quando sou capaz de chorar com o outro, mas como eu sou capaz também de organizar com o outro a vida dele e ele também ser o sujeito ativo daquela vida. Está ali. Então, o cuidado passa por essas dimensões. A primeira dimensão, eu preciso entender que eu não tenho que acolher ninguém. Eu tenho que me fazer sensível à realidade do outro. Eu tenho que saber quem é esse outro, que é diferente de mim, que tem uma necessidade diferente de mim. E mesmo que a necessidade ela é parecida com a minha, é outra impressão também, uma pseudo-impressão que nós temos, que é, por exemplo, assim, porque você vê azul marinho, né? Hoje nós dois estamos de azul marinho, né? Por que você se veste de azul marinho, você gosta do azul marinho e entende que azul marinho é a mesma coisa que eu? Não é. E nós temos um gosto muito comum, vestimos azul marinho. Não, o meu jeito de gostar de azul marinho é diferente do seu jeito de gostar de azul marinho. Não é porque eu sei de uma coisa que o outro também sabe daquela coisa que ele entende da mesma forma. Somos seres diferentes. Então, estou falando, quando eu digo Y é uma coisa para mim, Y é uma coisa para o outro. Embora Y seja Y, nunca será Z e nem W. A gente precisa entender isso. Quando eu estou falando de direito social, quando eu estou falando de deveres, quando eu estou falando de educação, quando eu estou falando de fome, quando eu estou falando de violência. Uma coisa é eu falar de violência morando num lugar que não tenha violência. Outra coisa é eu falar de violência quando eu estou no meio da violência. Então, eu não tenho o saber ele também passa pelo sabor, sabor, passa pela vivência, passa pela experiência, seja a experiência própria, seja a experiência do outro. Porque eu não tenho não tenho experiência de violência doméstica, mas eu tenho a oitiva de várias experiências de violência doméstica.
Não, isso não me faz um expert em violência doméstica, mas me faz ser uma pessoa mais sensível quando se fala em questões de abuso com crianças, com mulheres, com negros, com transgêneros. Isso me faz mais sensível do que uma outra pessoa que fala, mas é tudo pessoa humana, né? A gente fica fazendo mimimi. Não é mimimi não, colega. Cadê a experiência? Cadê o cuidado? Tudo isso que eu estou falando é cuidado. É o cuidado que a gente tem que ter na nossa prática, é o cuidado que a gente tem de enxergar o outro, é o cuidado que a gente tem de se posicionar diante do outro com uma prática educativa que intervenha na vida do outro, não com o imperativo do que eu acho que é correto, mas do que o outro é capaz de fazer, potencializando, ajudando ele a transformar sua vida e o emancipando para que ele possa ser diferente de mim. Eu termino aí. Diferente de mim. O outro, ele não tem que ser igual a mim. O outro tem que ser totalmente diferente de mim. Até porque eu possa me reconhecer como eu. Não temos que ser iguais. A gente confunde igualdade com equitatividade ou equidade. São coisas diferentes. Não tem que ser todo mundo igual. Temos que viver numa sociedade mais equitativa, com uma equidade social melhor, em que a gente possa usufruir dos bens, cada um da sua maneira, mas que todos tenham acesso a esse bem. Não que todo mundo vai comer chocolate, mas o outro pode comer chocolate se ele quiser. Isso a gente não deixa. A gente limita o acesso ao outro. É a discussão que a gente faz no ensino superior. A gente está conversando a partir de ensino superior. Todo mundo é obrigado a fazer ensino superior? Não, mas todo mundo tem que ter acesso, quando ele quiser, ao ensino superior. Ponto. Então, quando eu não dou esse acesso, e aí não é acesso por meritocracia ou acesso... Não, eu tenho que dar condições para que o outro possa estar ali, numa educação de qualidade, pública ou privada, mas que ele possa se aproximar lá, se for pagando, que ele tenha condições de pagar e não morrer por causa disso. Se for numa dimensão pública, que ele tenha lugar para ele lá. Mas eu preciso oferecer essa oportunidade e dar liberdade para que o outro escolha. Então, vamos acrescentar, vamos adiantar, vamos melhorar, porque o último xiste que eu conto para vocês. Eu trabalhava numa universidade privada, logo no começo, há 15, 16 anos atrás, logo no começo da carreira de ensino superior. E aí eu encontrei um senhor, devia ter um senhor com 65 anos e estava fazendo direito. Eu estava dando aula de filosofia. Então, aquela coisa, E aí eu sentia que ele estava atrasado, eu sentia que ele não funcionava. Aí no final do semestre, ele chegou para mim assim, professor, suas aulas são legais, não sei o quê, E ele falou assim, eu sei que muitos desses jovens que estão aqui ficam falando, ele é velho, eu tenho 67 anos, e o que ele vai fazer com o direito se eu vou ser advogado, coisa parecida. Ele falou assim, eu estou fazendo essa faculdade, mas para mim não importa se no final eu vou tirar o OAB ou eu vou fazer direito. O importante é que eu estou crescendo enquanto pessoa. Eu escolhi agora aprender coisas que eu gostaria de ter aprendido quando jovem e não tive oportunidade, mas agora eu vou fazer isso por mim. A universidade serviu mais do que todos os outros alunos de 25 anos que eu estava naquele momento. Porque ele tinha consciência que ele, naquele momento, pôde escolher sobre isso. Para além de ele ser advogado ou não, ele estava se formando, ele estava se desenvolvendo enquanto pessoa. É esse o objetivo principal de uma educação. Não interessa se é formal ou não formal, se é superior, se é médio, se é fundamental. Educação como processo de desenvolvimento humano. Nunca mais ouvi a respeito dele, nem sei se ele está vivo, porque ele tinha 67 anos há 16 anos atrás. Mas com certeza ele foi uma pessoa melhor, ele está sendo uma pessoa melhor se ele estiver vivo, porque ele entende que educação é um processo de desenvolvimento humano, muito mais do que apenas de empregabilidade ou de status social com o qual muitas vezes nós entendemos isso e queremos que os outros entendam isso como coisas da nossa cabeça, né? Ótimo, Arthur. Na sua fala, você falou muito sobre trabalho voluntário e a relação disso com pedagogia social, né? Inclusive, na época que eu participava do grupo de pesquisas, eu estudava população em situação de rua, pastoral do povo de rua e pedagogia social, qual é a relação entre isso. E a gente consegue perceber pela sua fala, né, que tem muito a ver.
e que o trabalho voluntário, o trabalho social, o projeto social, é um tipo de pedagogia social. Né? Você podia só esclarecer isso um pouquinho melhor para a gente? Qual é a relação entre essa pedagogia social e o trabalho voluntário e o projeto social? A gente pode dizer que um projeto social, que um trabalho voluntário, é um trabalho de pedagogia social? Sim. Já começo respondendo que sim. Existe uma autora chamada Maria da Glória Gon, que é uma autora que vai trabalhar com a dimensão das práticas educativas não formais. Ela é clássica no estudo da educação não formal, professora da Unicamp, e ela tem um livro chamado, ela tem um conjunto de livros bem fininhos, e um dos conjuntos é Educação Não Formal e Voluntariado no Brasil. E aí, por que eu estou falando isso? Porque isso é da década de 1998, 1999, ou seja, final do século XX, início para o XXI, mostrando que a academia ela já entende que o trabalho voluntário é um trabalho da pedagogia social, das reflexões da educação social, né? Por entender que o campo da pedagogia social, da educação não formal, que é o que estuda a pedagogia social, não formal e informal, o que nós consensuamos, né, de chamar de educação não escolar, esse campo é um campo em que o voluntariado se apresenta e utiliza a educação como ferramenta de transformação social. Né? E aí podemos até clamar, se nós temos um livrinho específico sobre voluntariado no Brasil e educação não formal, vamos recuar um pouquinho mais e entender do Paulo Freire com outros livros, por exemplo, como Pedagogia da Autonomia, Educação como Prática da Liberdade. Tem um livro clássico do Paulo Freire também que se chama Extensão Universitária. Ele tem um livro chamado sobre extensão universitária. E ele já entende essa questão da educação organizada como na universidade, esse ramo da universidade, como também uma prática educativa não escolar, só que dentro de uma perspectiva da educação popular. Existe esse livro, acho que todo voluntariado, principalmente os voluntários saindo da universidade, né, deveriam ler esse livro do Paulo Freire sobre extensão universitária. Porque é um cara pensando na década de 80, 70, 80, período da ditadura, que uma das funções da universidade é esse contato com a comunidade. O tripé da universidade é esse: ensino, pesquisa e extensão. A extensão é a relação da universidade com o entorno, com a comunidade. E é nesse espaço que o voluntariado se apresenta. Né? Seja numa universidade privada, seja numa universidade pública. Porque você sempre estudou em universidade pública e sempre teve o que nós chamamos de bolsistas voluntários. Esses bolsistas voluntários estão fazendo trabalho voluntário também. Eles estão pensando nas suas pesquisas, mas eles estão ali de maneira voluntária, e aí eu gosto da palavra voluntário, porque aí eu gosto muito da etimologia das palavras, né? É que a questão do voluntário, do volur, da palavra francesa, né? Volur, que é desejo, querer. Que é um voluntário? É o sujeito que está ali porque quer. Pensa nisso. Ou seja, quando você pega o verbo to vouloir em francês, né, a raiz é assim, voluntário, eu desejo, eu quero, né? Talvez até entre aspas, eu necessito estar lá, eu não estou ali obrigado, eu me ponho ali, igual da palavra, essa expressão, eu me ponho ali à disposição. Então, o voluntário é o ser do desejo. Desejo do quê? Desejo de ver aquela realidade transformada. Como é que ele faz isso? Através da educação. Pode ser através da educação, né? Pensando na universidade. Bolsistas voluntários e voluntários saindo de projetos de extensão universitária. Porque se for na área da saúde, Médicos Sem Fronteiras ou outros tipos de instituições, a partir da área da saúde, o voluntário, o enfermeiro, o médico, o psicólogo, ele deseja estar lá porque ele quer ver a transformação e utiliza os elementos da saúde para poder fazer a transformação nesses lugares. Então, vamos entender a ideia da palavra voluntário. Na verdade, já estou dando um bizu do texto da professora da Maria da Glória, tá? Porque ela vai discutir essas questões. Então, essa ideia voluntária, a primeira coisa que tem que pensar é, então, eu desejo estar ali ou eu estou ali porque eu tenho carga horária para cumprir? De boa, vamos jogar um papo reto. Porque às vezes a gente está de voluntário porque a gente tem carga horária para cumprir. Né? É diferente, por exemplo, quando você tem que pagar, por causa de uma medida socioeducativa, trabalhos à comunidade.
né? Aí, em vez de estar cumprindo de maneira reclusa, 5 meses de reclusão, você vai para lá para fazer trabalhos voluntários. É engraçado porque a justiça chama de trabalhos voluntários a pessoa que não deseja estar lá fazendo. Ela só utilizou aquilo como opção para não estar no banco 8. Como eu não tenho, em vez de estar no banco 8 recluso, eu estou ali naquela comunidade. É voluntário. A pergunta do desejo é... Não, desculpa. É voluntário. Só que é desejo de não estar preso. Então, por eu não estou preso, então eu tenho que fazer alguma coisa pela comunidade. É diferente o voluntário, desse tipo de voluntarismo, voluntarismo, né? De ser voluntário, do que eu me ponho ali. Eu gosto muito da ideia do voluntário como sujeito capaz de pôr-se em determinada situação. Eu me ponho naquela situação e, ao ver aquela situação, eu desejo fazer algo por ela. Então, a pedagogia social, ela ajuda porque ela vai dar um leque de práticas educativas popular, né, medidas socioeducativas, animação sociocultural, né, pedagogias como pedagogia da convivência, pedagogia da hospitalidade, que aí vem a pedagogia da hospitalidade, o cuidado com o sujeito, o amparo do sujeito, a orientação, né, utilizando a educação como essas ferramentas para que se possa fazer coisas para aquela realidade. A assistência social, ela tem que flertar o tempo todo com a educação. E a pedagogia social é um dos elementos, um dos campos do saber que ela deveria casar, ou pelo menos namorar com ele. Porque é a área da educação que não é escolar, mas que também se utiliza de fundamentos da educação, como psicologia da educação, sociologia da educação, história da educação. Como é que eu vou atender uma comunidade se eu não sei a história daquela comunidade, se eu não levo em consideração a memória daquela comunidade para poder fazer uma intervenção educacional? Então é isso que a gente precisa entender. A pedagogia social, ela se utiliza dos fundamentos da educação, que são tanto para a educação escolar quanto não escolar. Então, essa pedagogia social que se utiliza dos fundamentos da educação, né? Psicologia, sociologia, história, a didática, os elementos da didática que fazem com que eu crie um planejamento, que eu crie objetivos, que eu tenha conteúdos atitudinais, relacionais, conceituais, que isso é do campo do saber da didática e que pode ser reorganizado para atuar no ambiente não escolar. A assistência social também deveria estar olhando e entendendo como possibilidade de rede. Não estou falando que o assistente social tenha que ser pedagogo social. Até porque, gostei do que eu lembrei aqui, não existe pedagogo social no Brasil. Isso é uma terminologia que nós não inventamos, não existe. Existe pedagogo social fora do Brasil. O pedagogo, ele faz práticas da pedagogia social, é da responsabilidade dele. Isso está nas diretrizes curriculares de 1º de julho de 2015. Né? Isso está na LDB, se você quiser ser um pouquinho mais antigo. 1996. É o pedagogo, é o educador, é o licenciado que vai fazer acontecer a pedagogia social nesse Brasil. Não existe essa ideia de pedagogo social. Existe pedagogia social no Uruguai, existe pedagogia social na Espanha, existe um educador social em Portugal que vai utilizar a pedagogia social. Mas nesse Brasil, os responsáveis pela pedagogia social, ou as práticas educativas não escolares, são os licenciados, é o pedagogo, é aquele que fez a formação de professores como você fez, Lara, e tantos outros fazem. Nós somos responsáveis por essas práticas. Então, o voluntário, ele se apropria dessas práticas educativas para poder, desejando mudar a realidade, estando naquele campo, para poder ver a emancipação do indivíduo, a transformação do indivíduo, a liberdade, como usava muito bem o Paulo Freire. O cuidado, que é uma das ferramentas da educação, né, ou da forma com a qual eu trato a educação para estar junto com o outro, ela é algo que tem que ser estudado, aprofundado pelo voluntário para que seja aplicado também ali na experiência. Né? Então, você tem uma relação do voluntariado também que é assim, e termino com isso. Voluntariado acha assim, eu sei alguma coisa, eu vou lá e vou fazer qualquer coisa. Tipo... Alice, né? Vamos voltar para Alice, o conto da Alice no País das Maravilhas, quando ela fica perdida, ela pergunta para o gato, qual caminho que eu sigo? E o gato pergunta para ela, onde você quer ir? Não sei. Aí ele fala, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve.
E ela acaba se estrepando porque ela encontra com a rainha de copas, porque ela escolhe qualquer coisa, porque ela não sabe para onde vai. Às vezes o que eu acho é que muito voluntário se coloca, eu tô aqui, beleza, eu sei muito, eu sei um pouco, então eu vou ajudar. Se você não se prepara para estar naquele ambiente, o que você vai acrescentar naquele ambiente? Então, o voluntário também tem que estar preocupado com uma formação, o que eu estou falando? Uma formação continuada, permanente, uma preparação inicial para estar lá, e depois ele ir reconstruindo isso com o outro. Porque o outro vai ter necessidades e eu vou ter que ampliar. Poxa, eu fui lá achando que ele precisava disso, mas ele precisa daquilo outro. Então agora eu vou ter que estudar de novo para poder ajudar o outro. É assim que é voluntariado. Não é eu chego cheio do saber e o outro deposito lá e vou embora. Eu vou ter que construir esse saber, mas eu tenho que ter um input primeiro, né? De conhecimentos, conceitos, para que eu possa chegar lá e eu possa construir algo com o outro. Porque senão o voluntariado fica muito esse safari social, né? Temos que caçar um pobre para ajudar, ajudamos, fiz a minha parte, e o mundo que segue, né? A vida que segue. E não é um pouco isso. Voluntariado é desejo. Vamos lembrar a palavra volur, né? Desejo. Essa vontade de estar ali. Mas eu tenho que estar preparado para estar ali, porque ali tem um outro. E eu tenho que estar preparado para cuidar desse outro numa dimensão de diferença, de emancipação do outro, e não de ele fazer aquilo que eu acho que ele tem que fazer, né? Ou ele realizar aquilo que eu desejo que ele faça, porque isso realmente não é uma ação própria da pedagogia social, ou que a pedagogia social entende como libertadora das realidades sociais que são de empobrecimento, né? E de não vivência dos direitos civis. Perfeito, Arthur. Encaminhando já para a nossa última pergunta, a gente tem ouvido falar em alguns espaços sobre um possível colapso na educação como nunca se viu, ou como não se viu há muito tempo, por conta, principalmente com relação a uma população empobrecida, né, por conta da pandemia, assim, são milhões de estudantes pelo mundo, enfim, no caso do Brasil, sei lá, centenas de milhares de estudantes fora da sala de aula, e não só fora da sala de aula, mas também fora dos espaços educativos não escolares, fora dos projetos sociais, fora dos trabalhos de voluntariado, né? Uma série de projetos que foram parados por conta da pandemia. Eu mesmo tenho alguns projetos que pararam ou que iam começar e a gente não conseguiu começar por conta da pandemia. Enfim, e aí, pensando principalmente, né, em jovens que já eram acompanhados por esses projetos, que estavam numa fase de desenvolvimento de alguma habilidade, ou, enfim, o que fosse, e que foram afastados desses ambientes não escolares, ambientes de projeto social. Eu queria que você, antes da gente encerrar, falasse um pouquinho, então, sobre como que a pedagogia social, como que você vê esse impacto da pandemia para essa população empobrecida, pensando principalmente na questão dos projetos sociais, né, como projetos de educação não escolar. Bom, eu acho que todos nós tivemos que nos reorganizar e nos reinventar para estarmos nesse período de pandemia. Tanto a educação quanto escolar e não escolar tiveram um baque muito grande. Os projetos sociais foram esvaziados, né? E muitas vezes as ações que tínhamos, que são ações diretas dentro das comunidades e com os indivíduos, elas ficaram restritas à questão da alimentação. Bolsa de alimentação, né, um vale que eu possa dar dentro da comunidade para circular o dinheiro e ele possa comprar, né, umas questões muito pontuais como, por exemplo, máscaras, álcool gel, né, questões de higiene pessoal, para poder tentar conter o avanço da pandemia. E todas as ações que eram ações de capacitação de trabalho, que era de desenvolvimento humano, que eram questões, às vezes, que você tem projetos sociais que trabalhavam questões de ajuda a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como autismo, fono, áreas mesmo da saúde, pessoas com câncer. Outro dia eu estava escutando
uma pessoa que foi ajudar a levar a alimentação, que é a única coisa que a gente está podendo fazer, para casas de acolhidas de pessoas que têm crianças que vêm se tratar de câncer no Rio de Janeiro e não têm onde ficar. Então, essa casa, esse projeto social acolhia as crianças e depois as crianças faziam tratamento e depois voltavam para o interior do Rio de Janeiro, né? Esse projeto social específico aqui por perto, né? Não tem ninguém naquele projeto social, porque eu não posso acolher ninguém, porque os tratamentos de câncer estão suspensos de alguma maneira, ou não pode manter uma criança muito tempo no hospital, ou não pode aglutinar muita gente dentro daquela casa por causa do vírus. Então, todos os projetos estão abalados, todos. Eu estou falando isso, desculpa, eu estou falando isso com uma ideia do tipo assim, porque deve ter muita gente angustiada. Eu estou num projeto social e eu não estou fazendo nada. Esse projeto social meu que eu comecei, não, todos nós estamos no mesmo barco. Os projetos sociais que eu conheço, que eu tenho contato, e os projetos sociais que eu escuto e que eu pergunto, todos eles reduziram os seus trabalhos. Todos tiveram que parar. Alguns, que a gente andou pesquisando, alguns tentaram fazer alguma coisa via remota, sem sucesso. Porque temos que entender a realidade das camadas empobrecidas. Eu gosto de chamar, e aí eu vou fazer um recorte, um parênteses, gosto de chamar, e Lara sabe, de camadas empobrecidas, e não de pobres, para tirar a ideia dessa pobreza como se fosse a pobreza algo pontual. Todos nós vivemos processos de empobrecimento, né, em algum aspecto da vida. E não estou falando espiritual e material, não, estou falando econômico mesmo. Mas é que nós flutuamos dentro desses processos de empobrecimento, né, e de realidades de empobrecimento. Então, é por isso que eu uso o termo camadas empobrecidas. Não é um eufemismo para chamar um pobre, mas é para a gente poder falar, então, por que ele está em processo de empobrecimento? Por causa da falta de trabalho, por falta da não vivência dos direitos civis, por causa da questão econômica, por causa da questão cultural que está sendo reprimido, por causa do racismo, do preconceito. Isso são formas de viver o empobrecimento. Então, por isso que eu falo camadas empobrecidas, para a gente poder se questionar o que seria isso. Temos que ver que cada um desses grupos que vivem essa vulnerabilidade social, vivem em estado de empobrecimento, eles não têm acesso igual à questão do remoto. Seja pelo acesso à internet de qualidade, eu falo banda larga, 3G, 4G, 5G, 10G, que seja pelos aparelhos que eles utilizam. Vamos pensar que aí, particularmente, questão da educação escolar, tem gente que está estudando no celular. As escolas e as universidades que resolveram voltar de maneira remota, têm alunos estudando por celular, não tem computador, não tem tablet. Não tem uma tela LCD para jogar e projetar o que está aparecendo no computador. Estão estudando no celular. E o celular, cada um tem um celular que pode. Cada um tem um celular que merece. Eu vou dar um exemplo e vou me metaforizar. Estava conversando com uma aluna, nós voltamos na UERJ de maneira remota, ainda em testes, e uma aluna escreveu e mandou pelo WhatsApp, que o WhatsApp é uma coisa bem funcional, que o WhatsApp no Brasil está bem interessante, tem planos em que você não coloca o crédito, mas continua com a internet, o WhatsApp ilimitado, então ele é maravilhoso, acaba a tua internet, teu WhatsApp continua funcionando, e eu falo isso porque eu tenho celular pré-pago, tá? Eu não tenho um plano, eu tenho pré-pago, então às vezes eu fico sem a internet e eu pergunto por quê, é porque o meu plano tem um WhatsApp ilimitado. É só você manter determinada quantidade de tempo, né? Então, aí a aluna perguntou pelo WhatsApp assim, professor, dá para mandar para mim o link do Zoom, do coisa? Falei, por quê? Falei, mando, mas já está lá na plataforma, lá Moodle, né? Ela falou, não, é porque eu estou voltando do trabalho, não vai dar tempo de eu chegar em casa, e no meu celular não consigo acessar o Moodle porque ele é muito pesado, mas eu consigo acessar o Zoom. Então, eu quero começar a assistir a aula dentro do ônibus, para que quando eu chegue em casa, eu saia do celular e vá para o computador. Gente, essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Nem todo celular é um Samsung ou um iPhone ou uma coisa mega poderosa. Tem celulares que são celulares que não vão dar conta de baixar os programas. E o aluno empobrecido só tem aquele celular e é isso que ele vai ter. Entendeu? Então aí a gente cria programas e Moodles e plataformas que são plataformas pesadíssimas e que ele não vai ter acesso.
Então, isso é complicado, na universidade e fora dela. Então, não tem como você... E como é que você vai fazer uma ação que é da pedagogia social, que ela é de intervenção direta no campo, de maneira remota? Isso é uma outra pergunta. Pergunta para um voluntário que constrói casas, tem aquele grupo de voluntários que fala Habitat, né? Que ele constrói casas e tudo. Como é que você vai fazer essa intervenção remota, de maneira remota? Vai mandar um vídeo e falar assim, então, galera, agora martela desse jeito, eu vou mandar o material e vocês vão seguindo o tutorial do YouTube que eu estou montando para vocês. Não tem. Eu preciso de um quantitativo de gente para começar de manhã e terminar a casa à tarde. Né? Tem esses projetos internacionais que têm a sua reprodução aqui no Brasil, né? O Habitat, de construir casas, de mutirões que não estão sendo realizados. E pessoas continuam morando em casas de papelão, debaixo dos viadutos. Então, esse colapso é um colapso que realmente a gente não vai conseguir atender. Depois que voltarmos da pandemia, vamos ter uma sobrecarga de demandas muito maior. Isso é muito maior e vamos ter que nos reorganizar. Nesse momento, o que eu tenho para dizer é vamos ter que esperar acabar a pandemia para poder resolver e ver qual é o tipo de demanda que vamos ter nos projetos sociais. Esperando que vamos precisar o dobro de voluntários e o dobro de esforço para poder avançar aquilo que foi deixado para trás. Outro ponto é, pergunta, o que podemos fazer agora para além da alimentação e da questão da higiene? Essa é uma outra pergunta também. O que é possível fazer? Como é que eu posso voltar gradativamente a entrar em contato com esses grupos? Porque eu preciso voltar gradativamente a entrar em contato com esses grupos, sem colocar a minha saúde em risco e a saúde do outro em risco. Então, como é que eu vou criar isso? E aí vem uma ideia e vem uma construção que a gente tem que ir já trabalhando, que é a ideia da vacina. Porque da vacina e de qualquer outra coisa que venha a nos imunizar. Porque já escutamos em lugares, e de políticos, que eu não quero falar o nome, e de meios sociais, que a vacina não vai ser obrigatória. Como é que eu não posso pensar em vacina ou remédio para todo mundo? Que vacina vai ser paga, pelo amor de Deus. O que é isso que está acontecendo? Ou seja, vamos viver esse... Quem está ganhando dentro desse jogo cruel, né? Da saúde de um grupo tem, o outro grupo não tem. Que eu vou ficar afastado desse grupo porque o outro grupo não foi vacinado. E quem me dá o direito de, vivendo em sociedade, eu não me vacinar e colocar, né, outras pessoas e continuar fazendo com que o Covid ou esse vírus ou outros vírus possam aparecer de acordo com a minha imprudência de não controlar aquilo que é comum. Porque quando eu não me cuido, eu não cuido do outro. O outro vai ser vacinado, está protegido. Tudo. E aí, então, não preciso me vacinar. Mas a gente não sabe em que medida a vacina vai estar, em que medida esse vírus pode se ganhar uma mutação, em que a gente não sabe de nada. A gente só sabe da fragilidade do ser humano. Então, se no momento é isso, é no momento que temos que fazer. Então, tem umas questões que são questões graves. Né? E que nós já vivemos isso, por exemplo, quando acontecem campanhas de HPV, campanhas de hepatite B, que tem pessoas que falam, não vou me vacinar porque eu não sou promíscuo. Peraí, não estou falando que você é promíscuo, mas você precisa se vacinar, porque você não sabe quem são os outros. Né? E os outros nos atravessam. Essa é a ideia do outro. Se não faça por você, faça pelo outro que vai te atravessar e que você também vai atravessar o outro. Né? Então, a gente tem que começar a trabalhar essa cultura, essa construção da relação social. Eu não faço as coisas na sociedade somente por mim, mas por causa do outro. E fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim. Isso é cuidado. Isso é pedagogia do cuidado. Né? E que a gente tem que construir, saindo dessa ideia mercadológica, mercantilista, consumista, de que eu faço a minha parte. Eu odeio isso. É uma falácia horrorosa, que é tipo assim, se todo mundo fizer a sua parte, tudo vai sair bem. Isso é mentira, isso é falácia. Se todo mundo fizer bem a sua parte, vai ter várias partes bem feitas e desconectas. Não estão... Quem disse porque eu fiz a minha parte está conectado com o outro? Não está. Então eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que viver a do outro, eu tenho que me relacionar com... Então isso é essa construção que temos que ir fazendo. Os projetos sociais estão parados, a gente está trabalhando com questão de alimentação e de higiene, a gente tem que começar a criar um protocolo. A gente fala de um protocolo. Quais são os protocolos que estamos criando para voltar a nos relacionar com os demais? Né? Mantendo certo tipo de graduação
no retorno. E aí a pedagogia social ela vem nos ajudar dentro dessa ideia, ou seja, eu pensando numa pedagogia da hospitalidade que envolve cuidado, amparo e orientação, como é que eu enxergo esse outro? Pensando, e aí vamos até mudar, pensando numa educação popular em que você dá para o sujeito, empodera o sujeito dos seus saberes, como é que são as ferramentas deixadas pelo Paulo Freire e todos os outros que estão construindo a educação popular nesse país, para que eu possa voltar novamente a entrar em contato com os outros. Aí eu tenho que voltar para a teoria, eu tenho que voltar para o conceito, para que esse conceito possa iluminar a minha realidade, para que eu possa voltar à realidade. E aí faz sentido a dimensão da pesquisa nesse país, que também está sendo tão maltratada pelos governos que estão postos aí e que falam que a ciência é somente as ciências exatas ou as ciências duras, né? E as ciências humanas, porque nas ciências humanas elas nos iluminam para que a gente possa estabelecer os vínculos sociais. Eu não estou falando que a gente tem que ficar de teórico, mas a teoria serve para nos iluminar e viver a experiência e reorganizar a teoria de novo para poder dar como forma de experiência. É isso que temos que fazer. Então, a pedagogia social ela vem contribuir nesse processo. O que foi feito, o que está sendo feito agora e o que eu posso fazer lá na frente. Então, quais são as leituras que eu ando fazendo? Que autores eu estou utilizando? Quais são as experiências que não estão escritas no papel, mas estão vividas na carne dos indivíduos que estão lá nos campos de trabalho, nas frentes de trabalho, que não puderam fazer o seu distanciamento social, porque não puderam fazer, né? Porque o trabalho não permitia. E aí também eu quero fazer um outro adendo. Já perceberam que eu gosto de falar tipo Wikipédia, eu sempre faço adendos, né? Eu estou com o Boaventura Santos quando ele fala de que não é distanciamento social, é distanciamento físico, porque está todo mundo ainda em sociedade. Senão a gente fica trabalhando essa ideia de distanciamento social, vai ter uma hora que nós vamos criar dentro de nós uma representação social sem perceber, ou uma representação cultural, que existem grupos que eu tenho que manter de determinada distância, determinados grupos sociais que eu tenho que ter determinada distância. Não, o que eu tenho é distanciamento físico. Ainda aquele que vive no outro grupo social ainda faz parte do meu grupo social. Então, eu gosto muito dessa ideia, porque senão a gente fica trabalhando distanciamento social e, na verdade, a única coisa é o físico. Ainda continuamos sendo sociedade. Temos que sair para votar no dia 15 de novembro, temos que... Senão, não vou votar. É distanciamento social, não. É distanciamento físico. Se eu não votar, grupos sociais prevalecerão sobre outros. Então, preciso votar. Isso é questão política, né? Essa ideia também tem que ser trabalhada um pouquinho, né? Dentro dessa realidade. Isso vai acontecer. Também um outro problema que você falou, que é o impacto sobre a educação escolar, as propostas que você tem para o próximo ano de junção de séries, né? Anos escolares, aglutinação. Então, esse ano não tivemos o quinto ano, no próximo ano será quinto e sexto ano ao mesmo tempo. São ideias que surgem, tá? E essas ideias que surgem, elas não vão pipocar em escolas das elites, elas vão surgir nas escolas das camadas empobrecidas e dos grupos de vulnerabilidade social, porque as elites estão estudando, elas já estudavam de alguma maneira de forma remota, e quando tiveram que se reorganizar, elas souberam se reorganizar de maneira correta, porque eu tenho ouvido que aulas particulares continuam sendo dadas para a elite A e B, 1B, o que você coloca A ou B, remotamente. Então, se eu tinha professor de piano, ainda continuo tendo professor de piano, só que remoto. Se eu tinha um professor de matemática que fazia um reforço escolar com o meu aluno que estuda num colégio Y, que custa R$3.000, esse professor continua fazendo o reforço de matemática com o meu filho. Então, as classes, as elites, continuam estudando, se preparando, a vida que segue. Quem está paralisado são as camadas empobrecidas, que ficaram lá para trás. O que eu acho, para além, o impacto maior vai ser um grande gap, né, um grande buraco que vai se estabelecendo na área educacional, em que esse ano de 2020 muitos continuaram avançando, tendo a vida de forma remota, e muitos ficaram para trás. Ficaram com esses anos. E juntar ano, quinto com sexto, sétimo com oitavo, nono com primeiro, já vai ser cruel. Como é que eu vou fazer isso?
né? Não só por questões de conteúdo, mas por questão de vivência da relação com o conteúdo, que é diferente. Porque senão a gente fica nessa ideia do, então vai diminuir o conteúdo, vai ficar atrasado porque não recebeu o conteúdo. Não é assim que o conteúdo entra na vida dos seres humanos. É a vivência e o tempo de decantação desse conteúdo para que o sujeito possa entender melhor, visualizar ele dentro da sua realidade. Não vai ter, porque eu vou ter um avalanche desses conteúdos e o tempo para que ele possa ser digerido vai ser muito mais grave, vai ser menor, vai ser curto. E isso vai atrapalhar no desenvolvimento do indivíduo. Então, essa ideia vai se criar realmente um grande problema dentro dessa questão, que é a questão da educação escolar em si. Ou seja, nós temos muitas questões a serem pensadas, porque respostas nós não temos, mas a gente precisa levantar os problemas e as perguntas, porque se a gente achar que vai existir um novo normal, estamos perdidos. Não existe novo normal. Porque o normal que era, quando voltar como antigamente. Antigamente era ruim. Antigamente era ruim. Por isso é que acabamos ficando com aquilo que a gente chegou. Então, não existe novo normal. O que existe é a possibilidade de sermos quem somos depois de uma avalanche que aconteceu. E que não é a primeira pandemia na história, a gente sabe disso, tá? Teve a gripe espanhola no começo do século XX, outras pestes aconteceram ao longo dos séculos, e a humanidade sobreviveu. Então, não é a primeira, é a primeira desse século, não é a primeira, e no próximo século haverá uma outra, que eu não vou estar presente, espero não estar, porque eu não sou Matusalém de 150 anos, e haverá uma outra, né? Mas todos nós passamos e tivemos que repensar essas crises, né? Temos que fazer isso hoje. Atualmente temos que pensar nisso. Então, os impactos que eu acho é esse. Os projetos sociais criarem não somente protocolos, mas pensarem, e aí a pedagogia social está aí para ajudar, pensarem as formas de retorno desse desenvolvimento, desse processo de desenvolvimento que estava sendo realizado com as camadas empobrecidas. Temos claro que a escola vai passar por um gap, por um buraco imenso entre as elites que continuam ali recebendo os conhecimentos e trabalhando, e as camadas empobrecidas que estão paralisadas, escolas fechadas, e não é culpa do professor, porque senão a gente começa com a culpabilização do professor, e eu já ouvi também de políticos nesse país, eu não quero dizer nomes, eu estou tentado dizer, mas eu não quero dizer, que estão falando que a pandemia ela é confortável para os professores, porque os professores não vão para a escola, e por isso eles não trabalham. E isso em rede nacional foi falado. Então, é mentira. A gente está trabalhando muito de coisas que a gente não sabia, porque a gente não sabia mexer no YouTube, não sabia mexer numa webcam, não sabia fazer um vídeo, não sabia preparar material remotamente. Nós tivemos que aprender na marra. Então, o professor está trabalhando demais, o aluno está trabalhando demais para pessoas em Brasília dizer que nós gostamos da pandemia porque não precisamos estar dentro de escola, né? Então, isso é grave, isso é religiosamente falso testemunho e isso é criminoso, né? Não dá para falar isso. Isso aí é generalização e toda generalização é burra. Então, a educação ela passa por esse processo e também perdemos o medo de achar que a educação vai ficar somente à distância, tá? Não vai ter. O que a gente vai ter é um sistema híbrido. Um sistema híbrido em que vamos ter presencial e remoto, né? Tentando entender também que o remoto não é a distância. Remoto é apenas remoto, porque agora, nesse momento, eu e você, Lara, estamos presencialmente um diante do outro, só que remotamente. Então, não significa que é à distância. Eu estou vendo você, eu vejo as suas reações, você me ouve, vê as minhas reações. Agora, estamos intermediados por uma outra realidade, que é o vídeo, mas continuamos vivendo em sociedade. É distanciamento físico, mas estamos na mesma sociedade. Estamos estreitando laços. Estamos podendo fazer coisas que não podíamos fazer e sabemos agora até fazer. Nos comunicamos com pessoas, fazemos reuniões. Antigamente era muito difícil arranjar maneira de fazer reunião. Esse podcast seria praticamente da ordem do impossível se não fosse por causa da pandemia, que eu teria que estar em Niterói, embora eu esteja no Rio de Janeiro. Mas mesmo no Rio de Janeiro, eu posso fazer um podcast para você que está em Niterói. Então tem coisas positivas do mundo remoto. A gente tem que aprender essas coisas positivas do mundo remoto e readequá-las quando voltarmos para essa realidade pós-pandemia,
que não será um novo normal, mas será a realidade pós-pandemia. E que nós, voluntários, teremos que estudar novamente, nos preparar, nos organizar para poder até escutar, ter a oitiva da necessidade do outro, daquilo que o outro demanda, do sofrimento dele, da forma com a qual ele vive o impacto. Ele vive um impacto, então eu também não sei como é que ele está vivendo esse impacto, porque eu estou distanciado fisicamente. Mas a partir daí, eu vou ter que construir algo novo. Eu acho que vai ser a grande chance da gente sair do nosso castelo das verdades, do nosso mundinho de Alice. Né? De falar assim, então, eu sou um voluntário, eu sei o que o outro precisa. Até porque o voluntário não sabe o que o outro precisa e ele vai nos surpreender, porque faz tempo que a gente não vai para lá na comunidade para saber o que ele está precisando, que estávamos em distanciamento, e também nós não vamos saber o que fazer com ele, por causa que não temos protocolos para essas questões, né? Então vamos ter que criar juntos alguma coisa, pode ser a possibilidade nova. Da mesma forma, a escola vai ter que se reinventar nesse processo, porque juntar 2 anos vai ficar da ordem do impossível. Talvez teremos que repensar currículo. E vai ser muito legal repensar o currículo. O que é e o que deve ser no 5º ou no 6º ano, né? Na faculdade também. Será que é uma necessidade de ter todas essas disciplinas que temos ou podemos juntar e fazer conversar disciplinas e conteúdos, sem perder a qualidade? Não temos na universidade também. As caixinhas do saber estão todas balançadas. É como se tivéssemos tirado todos os livros, esses livros que estão aqui atrás de mim, todos os livros da estante. E agora vamos ter que colocar esses livros, mas não da mesma forma que eles estavam. Então aí a gente vai ter que... É um grande mutirão que vamos ter que fazer. Eu acho que o que vai prevalecer é a disposição que nós vamos ter em fazer isso ou não no ano que se aproxima, ou nos próximos anos que se aproximam, porque a gente não vai resolver tudo em 2021, tá? O nosso é 2021, 2022, 2023, a gente não sabe a extensão dessa onda que nós passamos em 2020. O estrago maior pode ter sido em 2020, mas as consequências disso vai ser a médio e longo prazo. Tirarmos da nossa cabeça de achar que em 2021 a gente conserta o que deu em 2020, até porque não tem nada de errado em 2020. Foi o que a natureza propôs para que a gente vivesse, né? Ainda bem que não foi uma chuva de meteoros, foram vírus. Então vamos viver o vírus. E a partir daí vamos reconstruir aquilo que nós temos como possibilidade de vir a ser. E vamos precisar de voluntários. Vamos precisar de pessoas que desejem estar lá, queiram se colocar nesse lugar e desejam também fazer não somente algo pelo outro, mas escutar esse outro, cuidar do outro, receber o outro na sua diferença, entendendo que a diferença do outro é primordial para que eu seja quem eu sou, né? Se Shakespeare falava ser ou não ser, eis a questão, vou contrariar Shakespeare e falar ser e não ser é uma afirmação. Eu sou e não sou. Isso não é pergunta, né? E eu não sendo, eu tenho que entender o que eu não sou e conviver com aquilo que eu não sou e não sei, para que eu possa ser quem, na verdade, eu tenha que ser dentro da sociedade. E é fundamental enquanto ser humano e enquanto brasileiro. Arthur, muito obrigada. Pedir só para você mesmo fazer os agradecimentos para a gente finalizar o podcast. Foi muito bom contar com a sua participação. As falas todas foram brilhantes, assim. Eu acho que eu vou passar a pedir para todo mundo assistir esse podcast, todos os professores da rede La Salle, todos os voluntários que a gente acompanha, porque tem muita riqueza, muita coisa para a gente refletir sobre o nosso fazer educativo, sobre o nosso fazer pedagógico, sobre o nosso fazer voluntário. Enfim, muito obrigada pela participação. Então, seus agradecimentos finais. Eu primeiro queria agradecer a você pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre esses temas que me fazem empolgar,
a gente percebeu pelo tamanho desse vídeo e pelo tamanho do podcast, porque vai ficar imenso, com certeza vocês vão cortar 15 mil coisas, mas eu acho que eu me empolgo mesmo, porque é algo que a gente está vivendo, a gente está construindo, a gente está pensando, né? São os livros que nós escrevemos, produzidos pelos graduandos, pelos professores que partilham, são parceiros na UERJ, na Faculdade de Formação de Professores, né, pelos convidados, pelas pessoas que constituímos nessas lives que fazemos. Então, eu queria agradecer o convite a todos, agradecer à Rede La Salle também, tenho um carinho muito grande por Jean-Baptiste de La Salle, né, que para mim é um dos precursores do curso de formação de professores. Na história da educação, para mim, ninguém me tira da cabeça que foi Jean-Baptiste de La Salle que me começa com isso, com essa ideia de que temos que formar pessoas para educar, né? Juntamente com outros, por exemplo, como o Marcelino Champagnat, que quer irmãos e quer construir colégios. Então, existe uma contribuição muito grande da própria religião, da instituição católica, cristã católica, na formação humana e se dedicar à educação. Então, eu acho os laçalistas com um trabalho esplendoroso, principalmente nesse país, com a dimensão da universidade privada. Eu acredito na universidade privada de qualidade também, porque eu sou filho de PUC, então, venho de pontifícias universidades católicas, seja de São Paulo, seja de Minas, né? Eu acredito muito nisso, não só na pública, mas eu estou na pública, defendo a pública, mas eu acredito numa universidade privada de qualidade. Parabenizo ao trabalho feito pelos irmãos laçalistas, né? Como outros religiosos e religiosas também que se dedicam à educação. E acredito também no potencial dos voluntários, dos professores, dos colaboradores, dessas instituições também, porque são instituições que não só estão preocupadas com a qualidade de conhecimento, mas também os valores e qualidade de vida, de serem pessoas mais justas, mais fraternas, mais solidárias, mais humanas mesmo, né? Na dimensão de ser humano, e que é fundamental, sem excluir nenhum ser humano, mas tentando trazer ideias, juízos, porque é engraçado, a gente não gosta muito de juízo, mas trazer juízos à tona que devem ser colocados sempre em baila na nossa sociedade. Então, muito obrigado pela colaboração. Vocês sabem que eu estou sempre disponível a vocês, o meu grupo também está aberto a vocês para trabalharem, estar conosco, seja nas pesquisas, seja nos resultados, né? Eu espero que a gente possa sempre manter essa parceria com pessoas legais, com pessoas que pensam, com pessoas que querem um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo mais justo, né, como nós estamos estabelecendo agora. Muito obrigado mesmo pela paciência de todos. Muito obrigada, Arthur. Então, eu queria mais uma vez agradecer a você, agradecer ao grupo de pesquisa, fora da sala de aula, por toda a contribuição para o mundo, por toda a contribuição acadêmica que vem sendo feita, né, um número grande de voluntários e de bolsistas, é um dos maiores grupos que a gente tem na UERJ, e isso é muito bonito de ver. Então, obrigada a todos. Obrigada aos ouvintes também do nosso podcast, do nosso Ação Comunicast. Esse foi mais um Ação Comunicast, um podcast oficial da ação comunitária do setor do União La Salle Rio de Janeiro, especificamente do dossiê Educação, que é um dossiê sobre educação que a gente publica uma vez por mês. Meu nome é Lara Bernardo, trabalho aqui no setor de ação comunitária. Viva Jesus em nossos corações para sempre.